sobre como salvei a vida do meu cachorro. Num dia de inverno, eu estava indo para casa depois de sair com os meus amigos. Tinha um prédio abandonado no caminho para minha casa e meus pais me proibiram de ir lá ou até mesmo chegar perto dele. Mas você sabe, era uma forma mais rápida de chegar em casa. Eu estava passando por ele e de repente ouvi barulhos estranhos, como se alguém estivesse chorando. Olhei pela janela do porão e tinha um cachorrinho pequeno. Eu não sabia como ele tinha chegado lá e por que estava sozinho. Talvez alguém tivesse se livrado dele lá. Eu não sabia o que fazer, mas não podia simplesmente deixá-lo sozinho, com frio e com fome. Imediatamente liguei para o meu pai e contei sobre o filhote e perguntei se poderia levá-lo para casa. Mas ele disse não, e eu tentei convencê-lo, dizendo que eu não poderia simplesmente deixá-lo lá, mas ele continuou dizendo não. Ainda assim, eu não podia deixar o filhote sozinho, então desci no porão. O filhote era tão pequeno e indefeso, chorando em silêncio, mas ele também estava com medo de mim e tentou fugir. Mas eu o peguei facilmente e o coloquei debaixo do meu casaco. Ele continuou a tremer de frio, mesmo embaixo do casaco. Eu comprei um pouco de comida, água e leite na loja e corri para casa. Porém, precisava criar um plano para esconder o cachorrinho dos meus pais. Felizmente, a gente tinha um pequeno galpão perto da nossa casa, então escondi o filhote lá. Cheguei em casa, esperei até que meus pais fossem dormir e voltei para lá com alguns cobertores para mantê-lo aquecido. Também levei tigelas de água e leite. Eu tentei alimentar o filhote, mas ele estava com muito medo de comer no começo, então eu deixei a comida e fui dormir. Claro que eu não consegui dormir durante a noite, me preocupando com o cachorrinho. De manhã, após meus pais irem trabalhar, eu fui conferir como ele estava e fiquei feliz em ver que havia comido e bebido um pouco. Eu tentei fazer carinho nele e fiquei tão feliz que o filhotinho já estava confiando em mim um pouco mais. Quando eu prestei um pouco mais de atenção, parecia ser um pastor alemão misturado com alguma outra raça. A essa altura, eu já me apaixonei por esse cachorrinho fofo que estava olhando para mim com seus grandes olhos redondos. Nos próximos dias, ele ficou cada vez melhor. Ele não estava doente nem nada quando o encontrei, apenas com frio e com fome. Agora, ele estava comendo muito, correndo desajeitadamente no galpão e latindo. Isso era um problema, porque meus pais encontrariam o filhote mais cedo ou mais tarde. Então, tentei perguntar a todos os meus amigos se alguém queria um cachorro. Todos disseram que sim, mas os pais de nenhum deles estavam dispostos a ter um cachorro. Eu precisava inventar algo, ou pelo menos levá-lo para um abrigo. Mas eu já o amava muito. Até comprei um primeiro brinquedo para ele, um sapinho que fazia barulho. Eu não conseguia nem imaginar em entregá-lo para alguém, mas não tinha escolha. No quarto dia, eu estava saindo do galpão como de costume e o filhote estava latindo com sua voz fofa. Ele odiava quando eu ia embora. Era assustador para ele ficar sozinho na escuridão. Enquanto eu saía, ele continuou latindo e eu sabia que agora meus pais perceberiam. E, bom, eles descobriram. Meu pai me pegou em flagrante e ele é um homem severo e estava com um olhar ameaçador em seu rosto. O que está acontecendo, Emily? Que barulho é esse? Eu disse, não sei. Mas é claro que meu pai não acreditou em mim. Onde você estava? Por que anda se esgueirando pela casa no meio da noite? Eu fiquei com tanto medo naquele momento, mas decidi dizer a verdade, que eu tinha decidido trazer o filhote de cachorro para lá. Você está maluca? Meu pai disse. E se estiver infectado com alguma doença? Eu falei que você não tinha permissão para trazê-lo. Vá e se livre dele agora mesmo. Eu fiquei parada, segurando minhas lágrimas. Não, eu disse a ele, e ele ficou furioso. Meu pai falou, então eu mesmo vou fazer isso. Foi para o galpão, abriu a porta e viu aquele pequeno filhote de cachorro olhando para ele com os olhos grandes e balançando o rabo. Meu pai ficou olhando por uns 5 ou 10 segundos, com um olhar surpreso em seus olhos, sem saber o que fazer. Eu acho que nesse momento ele sentiu da mesma maneira que eu, quando o vi pela primeira vez. Ele então segurou o cachorro e o trouxe para casa. Ele me perguntou, é um menino ou uma menina? Eu disse que não sabia, e meu pai disse, ok, acho que podemos cuidar dele um pouco. Não para sempre, apenas até encontrarmos um bom dono para ele. 2 anos se passaram desde então, e nossa menina Scully, meu pai adora Arquivo X, agora está grande e forte, e meu pai a ama mais do que eu. Ele brinca com ela por horas a fio. Eu ainda não sei o que passou pela cabeça dele na época, mas estou tão feliz que acabou assim. Que tipo de
animais de estimação você tem ou gostaria de ter? Conte pra gente nos comentários e compartilhe essa história para que todos conheçam a história